Paz do Senhor, graça e paz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nessa noite. Vamos nos colocar de pé e vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor que se encontra no livro de Jonas, capítulo 4, o verso 6 e 7, e depois o 10 e o 11. Jonas 4, 6, 7, 10 e 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira e fez-la crescer por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. De modo que Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboeira, de sorte que esta se secou. O verso 10 diz assim: Disse, pois, o Senhor: Tens compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muito gado? Somente até aqui. Feche os seus olhos nessa hora e vamos orar ao Senhor e pedir que Ele fale conosco. Senhor Deus e Pai, estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença nessa noite, te pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar comigo e com a Tua igreja. O Senhor é aquele que faz com que nós ouçamos aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Que nesta noite sejamos, ó Pai, direcionados pela Tua palavra. Acalma nossa alma, o nosso coração, através do Teu Espírito Santo, que possamos entender o que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando nós nós mencionamos Jonas, imediatamente vem na nossa cabeça a história dele, né? Que ele foi engolido por um grande peixe, porque ele não ouviu a primeira direção que Deus deu, que era para ele ir para Nínive, e ele foi para Tarsis. E o Senhor, através desse livro dele, nos mostra o que foi que aconteceu depois. E nós lendo o livro de Jonas, nós entendemos que no capítulo 2, ele escuta o que Deus fala com ele de novo, e ele vai até Nínive. E lá ele é usado na mão do Senhor, e lá ele chega e prega para eles e fala: olha, por causa das coisas que vocês estão fazendo, porque vocês estão longe de Deus, porque aqui era uma cidade possuída, era uma cidade no qual que não tinha nada de Deus, eles estavam longe de Deus. E Deus falou para eles assim: ó, em 40 dias eu vou destruir Nínive. E ele foi lá, profetizou para a cidade de Nínive, e logo em seguida, o que ele fez? Ele saiu da cidade, a Bíblia diz, já no capítulo 3, que ele sobe a um monte ao oriente da cidade, num lugar que ficava em cima, para ficar observando o que ia acontecer em Nínive. A Bíblia diz que ele já estava cansado, e ali ele fez uma cabana para ele, com alguma coisa, acredito eu que deve ter pego algum cipó, alguma coisa assim, fez uma cabana, e ele disse que ele ia ficar ali para ver, ele queria ver Nínive ser destruída. A Bíblia diz que ele estava ali, achando talvez que Deus enviaria fogo do céu, meteoros, e destruiria toda aquela cidade. Mas o povo de Nínive, eles entenderam a mensagem que Deus queria falar com eles. A Bíblia diz que quando Jonas vai,
Jonas entrega a profecia de Deus. Imediatamente o rei convoca o povo para um jejum. O rei convoca toda a cidade, inclusive os animais, a se abster de comida, a se abster daquilo que a carne ficaria saudável, para que o Senhor olhasse para eles. E a Bíblia diz que o Deus olhou para o povo de Nínive. E isso fez com que Jonas se irasse. Isso fez com que Jonas ele ficasse... A Bíblia diz que ele se irou contra Deus. Como é que pode? Nós já conhecemos, ele foi, ele fugiu, ele passou por N situações, e quando ele fez a vontade de Deus, Deus se compadeceu do povo de Nínive. A Bíblia diz que ele se esqueceu por determinados momentos, quando ele estava no ventre da baleia, do grande peixe, ele orou a Deus e ele colocou nas suas orações todos os atributos de Deus. Que o Senhor era misericordioso, bondoso, que era aquele que olhava por cada um e que, se possível, tirasse ele daquele lugar. E o mesmo Deus que tirou ele do grande peixe é o mesmo Deus que ouviu as orações do povo de Nínive. Mas mesmo assim, neste momento, ele não lembrou. A Bíblia conta que Deus fez com que crescesse uma aboboeira em cima da cabana de Jonas, que o protegesse do sol. E pesquisando eu vi que essa planta é a planta que mais cresce, mais rápido que existe até hoje. Ela pode crescer até 45 centímetros em uma semana. E ele estava lá naquele sol, naquela situação, cansado. Deus foi e fez crescer de um dia para o outro, que tomou a cabana, que fez sombra e que ele pôde descansar. Naquele momento, ele ficou feliz com aquele refrigério que Deus colocou para ele. Ele se alegrou. Só que no dia seguinte, já não existia mais. No dia seguinte, a Bíblia diz que foi um animal, ele comeu um pedaço, e quando isso acontece, essa planta ela morre até hoje. Se qualquer verme, se qualquer bicho, qualquer coisinha morder um cantinho dela, ela morre, ela seca. E assim aconteceu. E Jonas ficou irado. Como pode? Como pode o Senhor me dar uma coisa e o Senhor me tirar no dia seguinte? E aí Deus olhou para ele. Deus falou assim: como é que você pode ficar irado comigo, no qual ouvi a oração de 120.000 pessoas que se declararam realmente que não tinham nada, que não eram nada, que reconheceram os seus pecados, que disse para Deus: Deus, estamos errados, queremos mudar, queremos fazer a tua vontade, e eu não destruir mais a cidade. Você se ira contra Deus e fica bravinho porque Deus te deu uma coisa e no dia seguinte você perdeu. É muito irreal. O que nós aprendemos nessa situação que eu li hoje é que, às vezes, nós somos apegados a cada situação, nós somos apegados a coisas que não faz nenhum sentido na vida espiritual. Que na vida espiritual, vidas são muito melhores, tem que ser os nossos objetivos do que coisas. Porque as coisas tudo está nas mãos do Senhor. E Ele é aquele que põe, tira, dá, toma a hora que Ele quiser. Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que faz com que nós ficamos confundidos. Porque aos olhos humanos, se nós trouxéssemos isso hoje para os nossos dias, seria mais ou menos assim, ó. Deus mandou você ir falar algo para alguém, para algum lugar,
Deus falou assim, ó, vai lá, fala isso. Aí você fala assim, eu vou, mas eu quero ver se é Deus, eu vou ver se vai se cumprir. E de repente, com o passar dos dias, você vê que Deus faz tudo ao contrário. Se fosse lá no Velho Testamento, talvez Jonas teria medo de voltar para Israel e ser morto, porque ele poderia ser considerado um falso profeta, porque ele profetizou algo e o Senhor fez diferente. No capítulo 3, nós vamos ler o último verso, antes de iniciar o 4, que conta essa história da ira de Jonas, que diz que Deus se arrependeu do que ele faria. Aí entra aquela velha história que nós escutamos todas as vezes, né? Mas Deus se arrependeu, não é assim? Deus não é homem para que minta, nem filha do homem para que se arrependa. É verdade. Isso é verdade. Só que quando nós lemos esse versículo, que diz que o Senhor se arrependeu, a gente tem que entender que tem que tem outro significado. A gente tem que entender que quando a gente fala da Bíblia, tem várias coisas que elas têm vários significados. E nesse caso, que a gente lê que Deus se arrependeu, diz que a gente tem que entender que Deus, ele está numa palavrinha, a gente se identifica que fala assim, ó, chama antropopatia. O que quer dizer? Antro quer dizer homem, patia, sentimento. Ou seja, se a gente levar isso ao pé da letra, a gente vai achar que Deus tem o mesmo sentimento que nós. Isso não é verdade. Quando a gente vê que quando está escrito lá que Deus se arrependeu, de jeito nenhum ele quer dizer que cometeu um erro, falhas ou equívoco. O que a Bíblia está querendo dizer é que quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós temos duas possibilidades. A primeira é você endurecer o seu coração, aonde o juízo que Deus está decretando acontece. E a segunda é que você se arrepende, você volta a si mesmo e vê que o que o Senhor está falando é isso para se cumprir, é suspenso por causa da misericórdia de Deus. Deus permanece imutável, Deus permanece o mesmo, mas nessa situação toda quem muda somos nós. Ou seja, Deus se arrepende porque nós mudamos. A palavra arrependimento neste momento não está se direcionando a um sentimento de Deus, e sim a uma atitude humana, a uma atitude que nós tivemos mediante a uma palavra do Senhor. O Senhor, nós humanos, nós podemos olhar e ver determinados lugares, determinadas pessoas e dizer assim: ali não tem salvação não, ali só misericórdia, ali Deus já falou que se não for vir pela alegria, vai vir para a dor. Olha ali, o Senhor é aquele que conhece cada um, cada detalhe, e Ele faz como Ele quer. E se a gente crê que exista arrependimento, o Senhor transforma, o Senhor muda, o Senhor é misericordioso com cada um. O que nós temos que fazer para o Senhor é fazer a obra de Deus sempre com o coração 100% aberto para Deus. Fazer a obra e não estar com relacionamento com Deus não adianta nada, porque quando nós lemos, nós vamos ver que ele faz uma oração tão irado, tão bravo contra Deus, que ele fala assim, tá vendo? Foi por isso que eu fugi. A gente acha que Jonas fugiu porque ele estava com medo de ir para Nínive, mas a Bíblia relata aqui que ele fala para Deus que ele fugiu porque ele estava com medo, porque ele sabia que ele ia falar, mas que Deus era misericordioso, ele era benigno e ele poderia voltar atrás e fazer com que a bênção estivesse sobre aquele lugar. Consequentemente, seria algo contra Israel, porque ele estaria ali, o povo forte, e Jonas, ele tinha um carinho,
ele tinha uma afeição maior por Israel, então ele queria ver o povo destruído. Nós temos que fazer a obra do Senhor com todo o nosso coração. Jonas, nesse momento, ele não entendeu que Deus faz como Ele quer, da hora que Ele quer, Ele transforma, Ele usa como Ele quer. Às vezes nós queremos as coisas no nosso tempo, do nosso modo, achando que nós sempre estamos certos. Mas Deus, Ele confunde. Deus, Ele faz da forma que Ele quer. Diz assim que o versículo 1 diz: isso desagradou extremamente a Jonas. Imagina, se você vê uma vida transformada, você vai se entristecer? Você tem que se alegrar. Ele se entristeceu por quê? Porque ele não estava convicto do que ele tinha que fazer. Ele não estava ali porque ele queria estar ali de todo o coração. Ele estava ali porque ele estava com medo. Ele estava ali porque ele foi encurralado. Ele estava ali porque ele lutou contra ele mesmo. Às vezes, quando nós fazemos a obra de Deus mecanicamente, nós fazemos a obra de Deus por fazer, nós fazemos a obra de Deus porque a gente acha que, não, eu vou fazer porque senão Deus vai me cobrar. Não adianta nada. Nós temos que fazer, nós temos que estar ali, crendo que a nossa vida sempre vai ser usada para transformação. Crendo que a nossa vida, o nosso exemplo, ele vai chegar em determinado lugar, que está decretado a falência, que está decretado que a pessoa não quer Cristo, e através do nosso exemplo, através do Espírito Santo de Deus que está conosco, pode ser transformado. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser convictos de que Cristo está conosco, porque não adianta. Jonas, ele foi usado por Deus para entregar a profecia para Nínive, mas ele não viveu a profecia na vida dele. Porque se ele tivesse vivido, porque se ele tivesse entendido quem era Deus, ele não teria agido como ele agiu. Ele falava de Deus, ele profetizava de Deus, ele fazia a obra de Deus, mas ele não tinha total convicção de quem era Deus para ele. A Bíblia relata que no livro de Jonas, ele orou 2 vezes. As 2 vezes que ele orou, foi colocando os atributos de Deus. Que Deus era misericordioso, bondoso, benigno, na hora que ele precisou de Deus. E na hora que ele estava com raiva de Deus, quando ele estava irado contra Deus, ele fez a mesma oração. Se ele conhecesse 100% Deus, se ele vivesse 100% a vida com Deus, ele não estaria naquela situação. Tanto é que o texto que nós lemos é o último versículo do livro de Jonas. Nós não sabemos o que aconteceu a partir daí, porque Deus olhou para ele e falou assim: peraí, você está aí irado, bravinho, porque o que eu plantei num dia, você nem plantou, você não foi que semeou, você não jogou água aí para crescer, você usufruiu disso daí, você está bravinho porque você perdeu, imagina eu, vendo 120 mil pessoas se perdendo, não vou eu ter misericórdia da vida deles? O livro termina com esta pergunta para Jonas. A Bíblia não relata se ele falou Senhor, se ele se arrependeu, se ele voltou, não relata. Nós vamos ver o que aconteceu com Jonas lá no céu. Mas que a essa lição, o que o Senhor ministrou no meu coração nessa noite, através desse relato de Jonas, primeiro, não devemos nos apegar às coisas da terra. Nós devemos sempre agradecer e ter simplesmente no nosso coração: o Senhor nos deu, o Senhor tirou. Assim como Jó também orou, né? Nu nasci, nu vou voltar. Então, o que o Senhor nos permite ter é dele. Nós não podemos idolatrar nada.
Nós aprendemos também que às vezes na caminhada nós estamos tão cansados que nós queremos só parar, descansar um pouquinho e esquecemos que o Deus Todo-Poderoso é aquele que nos alimenta, é aquele que nos cuida, Ele está sempre próximo para nos dar mais e mais sabedoria, mais e mais alimento do céu, para que nós possamos nos fortalecer e continuar a caminhada. E nós aprendemos mais do que isso, que nós temos que viver o que nós pregamos. Nós temos que viver o que nós falamos. Pregar não é simplesmente subir no púlpito com o microfone e falar. Mas pregar é ser um exemplo no nosso dia a dia. Não adianta eu falar que o Senhor é misericordioso, eu falar que o Senhor é aquele que através da cruz do Calvário, Ele verteu seu sangue sobre as nossas vidas e que por causa da graça do Senhor nós somos aceitos como filhos de Deus. Não adianta você falar isso a todo instante e em determinada situação que o Senhor quer provar que Ele é Deus, você falar, não, isso daí não é não, esse daí não vai dar em nada não, isso não é de Deus. Vamos tirar o preconceito do nosso coração e saber que Deus é o maioral, que o Senhor é aquele que muda sim, que transforma sim, porque se não fosse a sua misericórdia e graça, nós não estaríamos aqui. Se não fosse por sua misericórdia diariamente nas nossas vidas, nós seríamos consumidos, porque nenhum de nós somos merecedores de estar de pé, de estar aqui para falar do Senhor. Mas Ele é aquele que cuida, que zela por cada um de nós. Que nessa noite, que nós não tenhamos nas nossas vidas nenhum tipo de apego, nada que nós idolatramos mais do que a presença do Senhor, do que estar diante do Senhor como o Senhor quer. Porque o Senhor é aquele que quer nos mostrar que o céu é muito maior do que tudo daqui. Que nós precisamos sim lutar, nós precisamos sim ter as nossas coisas, mas mais importante do que tudo isso é a presença de Deus nas nossas vidas. Que nós possamos ser profetas, ser ministros do Senhor, mas que sejamos primeiro em nós. Que sejamos confiantes no que o Senhor é, do que o Senhor sempre foi, e que o Senhor é aquele que muda a situação de uma hora para outra. Aquilo que a gente acha que está perdido, aquilo que já foi decretado o fim, aquilo que já foi decretado que não existe mais, que não dá mais, o Senhor é aquele que traz à existência as coisas que não são. O Senhor é aquele que Ele muda, mesmo a gente achando que é impossível. Ele é especialista em impossíveis. Creia que nessa noite, através da sua vida, situações podem ser mudadas. Ouça a voz do Senhor, ouça a direção do Senhor quando Ele te mandar fazer algo. Porque Jonas lutou contra a vontade de Deus desde a primeira direção que Deus deu. Deus mandou vai e ele não vai. O Senhor falou vai, quando ele vai, ele fala e nem ele acredita no que Deus pode fazer. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. E se algo contra a nossa vida, contra a vida de alguém que nós conhecemos, foi decretado uma doença sem cura, uma empresa falida, alguém que não tem salvação, alguém que não conhece, não quer Jesus, se humilha.